Olá pessoal, como foi o fim de semana? Espero que tudo muito bem. Nada melhor do que a certeza de uma luz no fim do túnel, não é mesmo? Pois esse é o Mundial Telenotícias, o seu canal de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. É interessante ver como as autoridades querem passar a ideia de que está tudo normal no Brasil, fazendo até beiço, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Mas também todas, sem exceção, todas mesmo, estão apreensivas, com o olhar de quem espera a explosão de algo insuportável. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma tempestade se aproximando com trovões já sendo ouvidos à distância. Ainda dá tempo de se preparar. Afinal, o que você faria ao saber que um furacão está se aproximando? Obviamente que iria tomar providências para diminuir o tamanho do prejuízo, ou não? Pois é isso o que muita gente está tentando fazer agora. Não há como remediar uma situação que já está definida, finito. O presidente eleito Donald Trump foi confirmadíssimo nesta segunda-feira em todos os swing states americanos, comprovando a repulsa, a rejeição que o povo dos Estados Unidos tem da esquerda. Kamala Harris gastou US$ 1,5 bilhão nessa campanha e mesmo assim perdeu feio. US$ 1,5 bilhão, o equivalente a quase 9 bilhões de reais, e mesmo assim não teve o resultado esperado. Você já imaginou uma campanha no Brasil custando 9 bilhões de reais? Pois foi o equivalente a este gasto pela esquerda americana. E que nem assim deu resultado. O povo americano experimentou a ideologia da esquerda com seus exageros ideológicos e não gostou. O resultado não deu para ser maquiado pela grande imprensa lacradora. Não deu para esconder. E como explicar? A única explicação é a rejeição completa de tudo que a esquerda prega e faz. Ninguém mais quer isso por lá, ninguém aguenta. Mas a mídia tentou esconder até o último momento, exatamente como faz no Brasil, mas não deu para sustentar. Era o que ninguém queria, a esquerda, principalmente, que uma verdade como essa viesse à tona. Agora é engolir seco e tentar se adaptar à nova realidade. No Brasil, como dissemos no início, tem muita gente fazendo beiço. Só que o processo já começou a andar. Nos principais corredores das repartições públicas da capital federal está circulando conversa, ou melhor, estão circulando conversas de que só há 2 caminhos para as autoridades governantes do país. Apenas 2 saídas. O primeiro caminho é a possibilidade de manter o ministro Alexandre de Moraes e os outros 10 exatamente onde estão, em troca da reversão da inelegibilidade de Bolsonaro, o perdão dos condenados do dia 8 de janeiro e mais alguns penduricalhos. Acontecendo isso, o ministro não cai, mantém o cargo, ele e os outros 10, permanece com o status que gosta tanto, mas que fique apenas no campo onde foi nomeado para estar. Ele e todos os outros. Ou seja, focados na Constituição brasileira, apenas isso. A turma de Bolsonaro percebeu que o ministro e o Supremo, do jeito que estão hoje, podem servir a uma outra causa, uma ferramenta muito útil para solucionar questões de interesse futuro, quem sabe? Ao invés de um inimigo hoje, pode ser um aliado na coleira, importantíssimo amanhã. Então seria bom mantê-lo onde está, mas desde que não cause mais problemas e que principalmente se distancie da esquerda brasileira em troca de salvar o mandato, todas as mordomias que o cargo lhe confere e o mais valioso de tudo, a própria liberdade. É o que o povo deseja? Não, não é. Mas a política tem dessas coisas. Melhor que o revanchismo é uma reformulada
na página, uma reprogramação do sistema decadente que se mostra agora. Talvez isso explique o apoio que estão dando ao candidato à presidência do Senado, Davi Alcolumbre. Ele já deu sinais que não colocará para andar o pedido de impeachment de ministros do Judiciário. Mas talvez até isso pode mudar. O acordo foi feito antes da vitória de Trump nos Estados Unidos. Agora tudo é diferente e, quem sabe, a melhor opção passe a ser o candidato do PL, o astronauta Marcos Pontes, antes renegado para a função. Com ele, é certeza de andamento dos processos de acordo com o esperado, quem sabe? Mas tudo isso é o que provavelmente pensam os políticos, se for sério mesmo o que circula pela capital. Porque, se depender da pressão popular, o castigo está chegando a galopes e o povo quer ver mesmo é um enforcamento em praça pública. Esse seria o primeiro caminho para se salvar a instituição como a conhecemos hoje e seus ministros togados. No executivo, a pressão também será do mesmo jeito. Os caras lá, de fora, já levantaram a arma apontando para o presidente Lula com a reabertura do processo dos jatos Gripen. Falastrão, como ele é, só conseguiu chamar a atenção para a posição errada que defende. Mas os caras vão tocar isso adiante? Será? Depende. E depende muito da reação do presidente brasileiro. Se insistir pelo caminho errado com a aproximação do chamado eixo do mal, China, Rússia, Irã, Hamas, Hezbollah e os cambau, então os caras apertam o botão. Funciona mais como uma moeda de troca, uma válvula de pressão para obrigar o cabra a andar como se deseja. A suspeita de participação do presidente brasileiro no episódio dos aviões da Saab é muito grande. Os caras podem tocar adiante ou, dependendo, arquivar o processo de vez. E, de novo, vai depender da disposição das autoridades brasileiras em cooperar, tanto do Executivo quanto do Judiciário. Será que serão burras o suficiente para provocar a própria destruição? Ainda não sabemos. Mas o preço será muito alto se o tiro sair pela culatra. Como dissemos, só há dois caminhos para a análise do que vai acontecer. Não tem outro jeito. O primeiro você já conhece. Agora vamos falar do segundo. Se as autoridades do Judiciário e do Executivo se deixarem levar pela força e tentação do ego, serão simplesmente destruídas, banidas, e cada caso terá um peso diferente. O ministro Alexandre de Moraes é o principal alvo porque entendem que ele é o líder de tudo o que está acontecendo hoje no Brasil. Eliminando o líder, a tropa fica descoordenada e a eliminação dos demais obstáculos seria apenas num estalar de dedos. A primeira medida a ser tomada, e você pode ter certeza de que ela vai acontecer, até mesmo para os caras mostrarem que não estão blefando, que não estão de brincadeira, será a suspensão dos vistos de entrada nos Estados Unidos. Mas o que isso tem de importância? Vai ganhar repercussão mundial. E os governos puxa-sacos de Trump irão fazer a mesma coisa. Basta o vice-presidente J.D. Vance esticar a linha que todos seguem pelo mesmo caminho. Sem contar o tamanho da humilhação para a Suprema Corte em termos mundiais. Vai cair no descrédito total, como caiu a Corte venezuelana. Esse é o primeiro passo. Se ainda não resolverem, então, todos os ativos destas autoridades, se é que tem algum no exterior, serão congelados e confiscados. Mas ainda assim, não dando resultado, virão as condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos com sede em Washington e financiada pelo governo dos Estados Unidos, e também a condenação pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, também patrocinada pelo governo de Trump a partir de janeiro. Uma vez condenados, serão considerados
foragidos da justiça internacional se o Brasil internamente não tomar nenhuma medida. Você já imaginou essa situação? Será que vale a pena bater de frente por causa do ego? Não seria melhor aceitar as propostas de acordo e virar a página de uma vez por todas? Se perderem os cargos, o próximo passo será a perseguição, como foram acusados de fazer contra aqueles que defenderam a liberdade de expressão, e como consequência virá a prisão se forem condenados. Prisão, como Elon Musk disse que esse dia chegaria. Quando você olha para o leste europeu, com o presidente Vladimir Putin se borrando nas calças e o chinês Xi Jinping virando a cara, você se pergunta: seria o STF brasileiro mais forte do que todos esses governos, ao ponto de desafiar essa nova ordem que se forma, que se materializa? A resposta é, com certeza, não. Então, qualquer resistência vai terminar muito mal para as autoridades. Não vale a pena pagar para ver, a não ser que tenha alguém fora do juízo, à beira da insanidade mental. Aí sim, um louco pode fazer o que dá na telha, mas também terá de aguentar as consequências. Por isso, acreditamos que, dos dois, as autoridades devam optar pelo primeiro caminho, pela primeira opção, o da negociação, e achamos até que deveriam partir já para a antecipação, procurar a outra parte e não ficar esperando pela oferta. Porque, como dizia o lendário músico brasileiro, admirado pela esquerda da época dos militares, Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vai logo, porque se ficar esperando muito tempo, o bonde pode passar e aí as coisas vão ficar bem mais difíceis. Fica tarde demais. O inteligente, como disse Geraldo Vandré, faz a hora e não espera acontecer. Se lembre disso, pois não há outra saída para a situação que vive hoje o Brasil. Vamos fazer agora um intervalo para o nosso apoiador dar o recado dele para quem sofre de dores pelo corpo. Se você enfrenta esse tipo de problema no seu dia a dia, então tem de prestar atenção no que o Andrei Andrade tem a dizer. Vai daí, Andrei. Aqui é a Maria, eu estou mandando esse áudio para agradecer a todos vocês do Articular, que ele para mim está sendo maravilhoso, que eu estou varrendo casa, fazendo serviço todo que eu não fazia. Nossa, para mim está sendo um remédio maravilhoso. Nossa, não tenho o que falar, muito bom, muito bom. E muito obrigada mesmo a todos vocês do Articularte. Muito obrigada. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular, que você acabou de acompanhar mais uma pessoa que vivia com dores, vivia gastando dinheiro com medicação, comprou o Articular e hoje está livre, e hoje está liberto. E quando eu falo liberto, eu quero dizer da liberdade de você poder trabalhar, de você poder fazer as coisas do seu dia a dia sem sofrer com dor, sem precisar ficar gastando dinheiro com farmácia. Liberdade que eu falo é você não precisar ficar tomando aqueles remédios lá de uso contínuo. Até quando você vai ficar preso no sistema farmacêutico? Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, naquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Você que trabalha bastante, tem uma rotina muito pesada, tem uma rotina que desgasta muito, saiba de uma coisa, sem saúde você não consegue trabalhar mais não.
E é por isso que eu falo, muitas pessoas deixam a saúde em segundo plano e só vai lembrar da saúde quando realmente o calo aperta. E o que eu quero te dizer é que eu também já passei por isso. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o André Andrade, eu sou o diretor aqui da empresa, eu quem desenvolvi o Articulark, e eu falo pra você, eu desenvolvi esse produto depois de uma necessidade que eu também tive. Eu tive um problema muito sério com o meu joelho esquerdo, eu tive condromalácia e artrose. Pra quem tem, sabe o que eu tô falando. Gente, uma dor terrível. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, nem o meu carro eu conseguia dirigir. Só pra você ter uma noção, não conseguia trabalhar. E todos os medicamentos que eu tomei, desde o Dipirona Dorflex até uma codeína, um tramal, uma morfina, não resolveu mais. É o que eu falo, o corpo ele se acostuma com a química e chega uma hora que não faz mais efeito. E o ortopedista ele falou pra mim, falou, Andrei, para de tomar esses remédios de medicação forte. Vamos fazer um tratamento que realmente funciona. Ácido hialurônico, eu não sabia o que era. Na época, era lançamento. Ácido hialurônico, eu fiz 6 aplicações de ácido hialurônico. E depois dessas 6 infiltrações que eu fiz, a minha vida mudou completamente. Eu falo pra você, gente, só quem sofre com a dor sabe o que a gente passa. Só quem sofre com dor sabe o quanto gasta de dinheiro, de medicação, noites mal dormidas, não consegue trabalhar direito, trabalha estressado, aí pega um trânsito, já fica mais estressado ainda, desconta em quem não deve. Gente, é difícil. E é difícil também você ter uma pessoa do seu lado que vive reclamando de dor. Se você tem uma pessoa que está passando por isso, ou você é essa pessoa, use o Articulark, gente. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos, e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, vamos fazer o seguinte, separa um papel e caneta, porque hoje a promoção está incrível. Eu vou liberar uma promoção incrível hoje e você tem que ligar nesse telefone aqui, ó, que está aparecendo na sua tela. É o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Tem a opção também de você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui abaixo e você cair diretamente no WhatsApp. Então, gente, não perca tempo. Chega de ficar gastando seu dinheiro com farmácia, invista naquilo que realmente funciona, que dá resultado. E aqui nós somos assim, transparente. Colocamos o depoimento, testemunho de pessoas que usam o produto para que você veja que realmente funciona. E que você também vai ser o próximo a mandar o seu depoimento aqui com a gente. Então ligue e peça o seu Articulark. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras. Gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O efeito Trump está dando mesmo muito o que falar. Na Conferência de Cúpula para o Clima, a COP29, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão, o enviado dos Estados Unidos, John Podesta, afirmou nesta segunda-feira, 11 de novembro, que a vitória eleitoral de Donald Trump, na semana passada, foi decepcionante para os defensores do clima, mas que os esforços para combater o aquecimento global continuariam nos Estados Unidos. Veja. It is clear that the next administration will try to take a U-turn and reverse much of this progress. And of course, I'm keenly aware
of the disappointment that the United States has at times caused the parties of the climate regime. In January, we're going to inaugurate a president whose relationship to climate change is captured by the words hoax and fossil fuels. He's vowed to dismantle our environmental safeguards and once again withdraw the United States from the Paris Agreement. That is what he has said, and we should believe him. Conversa. Donald Trump nunca mais falou disso, como mencionado pelo enviado de Joe Biden a essa conferência. E se tiver de voltar a falar, será uma bela oportunidade para questionar o que tem sido feito, além dos repasses bilionários de dólares para ONGs que mais funcionam como braço político de pressão de governos globalistas do que qualquer outra atividade a que se propõem. Na coletiva, Podesta também mencionou a China, afirmando que o país tem a obrigação de desenvolver um plano de redução de emissões, alinhado com o objetivo do Acordo de Paris de 2015, que visa limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. A cúpula climática anual da ONU começou nesta segunda-feira em Baku, Azerbaijão, com várias delegações preocupadas com o fato de que a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos possa dificultar o progresso para limitar o aquecimento global. E para falarmos mais sobre essa e outras questões, estamos recebendo hoje o Coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, todo mundo preocupado com a chegada de Trump. O que representa essa visão de Podesta sobre as condições climáticas para você, na sua opinião? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, em especial pelo Veterans Day. Hoje, aqui nos Estados Unidos, você, como um cidadão americano, sabe a admiração, o respeito que o cidadão americano tem pelos seus militares. Exatamente. E você sabe que ontem eu fui ao culto domingo e, como todas as igrejas aqui na Flórida, em especial nos Estados Unidos inteiro, mas aqui há uma tradição de que eles homenageiam seus militares nesse dia. E eu sempre sou lembrado pelos meus amigos, principalmente pelo período ali da maior operação logística de ajuda humanitária da história, do que o exército americano e as forças armadas americanas fizeram no Haiti, ao lado das tropas da ONU. No local eu trabalhei 10 meses exatamente com o exército dos Estados Unidos, que naquele momento deixa as suas armas e vai para a ajuda humanitária. Então foi uma experiência muito bacana e por isso essa bandeira aqui é a minha retaguarda como uma homenagem. Mas vamos lá. Você toca num ponto que eu tenho como fazer algumas provocações à sua reflexão, Paulo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: aonde foi a COP28? A COP28, nós estamos agora em Baku, no Azerbaijão, na edição 29ª, a próxima será em Belém do Pará, mas a 28 foi aonde? Foi em Dubai, ali no Golfo Pérsico, na região de maior produção de hidrocarbonetos, de petróleo, de óleo, de gás. E há uma grande hipocrisia, Paulo, quando se fala nesse assunto, porque veja, Baku também é o hub principal de exportação de petróleo do Mar Cáspio. E, em especial, nesse momento da guerra da Ucrânia, toda essa cúpula, ela se reveste de uma contradição gigantesca. Por quê? Porque ali, do Golfo Pérsico, como emerge grande parte da produção, que sai e que era muitas vezes comercializada por aquele hub da última COP, agora também nesta COP29, todo o gás produzido no Mar Cáspio, ele acaba sendo conduzido via Geórgia, via Ucrânia, pela Rússia, para a Europa. E por causa da guerra na Ucrânia, houve um colapso nesse fornecimento, seja pelo Nord Stream 1 e 2, que foram sabotados, seja porque os gasodutos, oleodutos e polidutos que passavam pela Ucrânia para a Europa estão agora fechados por causa da guerra. E a Turquia, em especial, ela vem há décadas tentando passar um gasoduto, um oleoduto, dali do Mar Cáspio, passando por Baku, onde é a conferência,
e entregando esse óleo, esse gás diretamente à Europa, bypassando a Rússia. E por que isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu porque nós temos a Armênia ali no meio. Essa Armênia que está em guerra com o Azerbaijão e que os russos ajudam justamente para não deixar passar ali o gasoduto que a Turquia gostaria. Então você veja que é uma hipocrisia generalizada, porque quando eles estão falando sobre COP, sobre mudanças climáticas, inclusive, Paulo, já que você fez essa colocação do aquecimento global, você reparou que lá há 30 anos atrás, eles falavam do aquecimento global. Agora eles mudaram para mudanças climáticas. Essa mudança estratégica, sutil, ela se deve ao fato de que todo aquele terrorismo que foi feito na época do Al Gore, lembra que os ursos polares desapareceriam e que o nível do mar subiria ao ponto das ilhas do Pacífico desaparecerem. Você sabe que você deve conhecer Santo Agostinho, aqui na Flórida. Eu estive lá no local onde os espanhóis chegaram pela primeira vez aqui no continente americano. E o local onde eles desembarcaram está no mesmo nível, Paulo. A pedra do Líbano, ou seja, nada subiu. Aquela pedra onde desembarcou a primeira leva dos imigrantes americanos que vieram no Mayflower, está lá, no mesmo lugar, inclusive está cercada ali por uma grade para ninguém pichar. O nível do mar, Paulo, nunca subiu nesses séculos. E quando a gente fala sobre essa instrumentalização da pauta, da agenda climática para interesse de controle social, a gente percebe que o que vai acontecer em Belém do Pará aqui será uma continuação dessa agenda, porém, sob a administração de Donald Trump. E isso está preocupando todo mundo, Paulo, porque, de fato, Trump já disse que retomará a liderança energética e, com isso, com a produção aumentando novamente, os Estados Unidos se transformarão em exportadores de energia, vão aproveitar a guerra da Ucrânia, inclusive, para colocar o seu gás lá na Europa, levado liquefeito, e já existem infraestruturas portuárias que foram construídas na Alemanha, a Polônia já tinha isso preparado, ou seja, todos eles estão pensando, na verdade, Paulo, em ganhar muito dinheiro enquanto faz essa transição de matriz energética. Então esse assunto, Paulo, ele é eivado de falsidades e de falta até de honestidade intelectual. E só cai nessa conversa quem quer, né, Paulo? E entra aí o Emmanuel Macron, da França, que é um falastrão também nessa área de meio ambiente, fica pressionando bastante aí para ter outros benefícios, né, provenientes da Amazônia, né, e outras coisas mais aí, como nióbio e outras coisas mais. Os interesses são grandiosos em cima dessa fonte de energia brasileira. Mas o que parece é que essa COP30, que será realizada em Belém, talvez ela fique bem esvaziada, né, Gerson? Porque Donald Trump não sabe se virar a esse encontro justamente por ser contra ele, né? Por ser contra ele. Acho muito difícil que o Trump compareça a esse tipo de evento. Essa iniciativa das Nações Unidas, neste momento, ela passa por uma grande transição, porque os Estados Unidos não somente estão no Conselho de Segurança, junto com a China e a Rússia, as potências nucleares, e é importante dizer que, apesar deles estarem juntos no Conselho de Segurança, as Nações Unidas recebem um dinheiro gigantesco dos Estados Unidos e várias das agências dependem desse aporte financeiro dos Estados Unidos, e eles sabem exercer esse protagonismo financeiro muito bem. Eu acho difícil que o Trump continue endossando essa agenda, e até porque se sabe que há uma série de dúvidas científicas sobre esse assunto. Você sabe que aqui nos Estados Unidos existem várias universidades que fazem o contraponto dessa tendência que é desenvolvida lá nas Nações Unidas. Por exemplo, quando se fala de aquecimento global, remete-se, por exemplo, você lembra disso, quando na nossa juventude se falava muito da camada de ozônio, e por causa disso houve uma mudança de todo o sistema de refrigeração no mundo todo. O gás que era utilizado para refrigeração, ele era um gás super barato,
inclusive a patente já estava vencida, e todos os países da África, da Ásia, da América do Sul, todo mundo tinha sistemas de geladeiras, ou seja, os sistemas de refrigeração com um gás super barato. Eles vieram com essa conversinha de que o gás das geladeiras, igual agora estão dizendo aí do pum da vaca, né? Ou do arroto da vaca, da mesma forma. Naquela época se falava que as geladeiras e o gás utilizado na refrigeração, ele prejudicaria a camada de ozônio. Com isso, as empresas que desenvolveram a nova patente do gás, que era ecologicamente sustentável, ganharam bilhões. E sabe o que se descobriu depois, Paulo? Que assim como os ursos polares do Al Gore jamais sumiram, também se descobriu que esse gás não afetava em nada a tal da camada de ozônio. Então você veja que há muita desonestidade, há muita instrumentalização, uso da ciência para muita gente ganhar dinheiro, Paulo. Então, o que o Trump promete é pensar nos interesses dos americanos, retomar realmente uma pauta muito mais equilibrada, há um desenvolvimento muito grande nos carros elétricos aqui nos Estados Unidos, mas o próprio Elon Musk, que é o braço direito do Trump, já disse que os carros elétricos que ele desenvolve e que são a vanguarda tecnológica dessa indústria aqui nos Estados Unidos, eles são responsáveis e farão frente a apenas uma pequena parcela, porque é óbvio que para a substituição total da frota de automóveis aqui nos Estados Unidos, isso, além de levar décadas, seria completamente contraproducente, porque nós não teríamos energia e nem mineração capaz de dar sustentação a essa indústria que está se transformando, vai acontecer, é uma evolução natural, mas tem que ser muito mais razoável, né, Paulo? Ou seja, o senso comum foi restabelecido, o bom senso foi restabelecido com a chegada de Donald Trump neste tema. E você sabe que o que foi mais interessante de observar é que Trump tem menos de uma semana que foi eleito, Gerson. E nesta segunda-feira, a vitória dele foi confirmadíssima nos swing states, né? E os efeitos estão mesmo sendo sentidos em todas as partes do mundo. A gente estava à beira de uma terceira guerra mundial, você lembra disso? E agora essa perspectiva mudou, e mudou bastante. Eu queria que você comentasse sobre isso, Gerson. É verdade, você veja que estamos no período de transição. Inclusive, esta semana me surgiram com uma ideia ali na CNN, que foi mais uma provocação, não creio que eles ousem fazer isso. Disseram que seria muito legal se o Biden renunciasse por um mês e deixasse a Kamala Harris assumir para que ela fosse a presidente mulher primeira a assumir, né, como uma mensagem de desagravo à vitória de Donald Trump. Não creio que eles vão por esse caminho, mas o que eu posso te dizer é que essa transição está sendo já de tal maneira interpretada no mundo que muita coisa aconteceu. Veja, por exemplo, que no próprio Catar, que nós sabemos que é um local que é utilizado para as negociações entre o Hamas e Israel, com a presença dos Estados Unidos. É importante a gente, muitas vezes, contextualizar melhor a nossa audiência, porque o Catar, ele tinha os líderes do Hamas vivendo em hotéis de luxo e ali sediados, toda a cúpula política do grupo terrorista que milita ali na faixa de Gaza, eles ficam confortavelmente, luxuosamente instalados, ou ficavam ali no Catar. E por isso o Catar fazia essa intermediação nas negociações. Pois você sabe que ninguém consegue explicar, mas subitamente, depois da eleição do Trump, o Catar deu um cartão vermelho para a galera do Hamas e falou: olha, vazem, saiam daqui, porque as bases americanas que estão aqui, neste novo contexto de configuração geopolítica, são prioritárias para a gente. Então você veja que na Ucrânia, nós teremos uma grande ofensiva da Rússia agora sendo preparada para os próximos dias para retomar aquela parte do território, dentro do território russo que a Ucrânia avançou. Tudo leva a crer que a Rússia já se prepara para uma negociação com Donald Trump que propõe a criação de uma zona desmilitarizada nas mãos da própria OTAN com uma força de paz. Da mesma forma, o que acontece com o Hamas? Ele já diz, por intermédio de interlocutores,
que gostaria de um cessar-fogo. E o Hezbollah, ali do Líbano, também já dá sinais de que precisariam uma intermediação da Rússia e a criação, ou vamos dizer assim, o empoderamento daquela força de paz das Nações Unidas, que há anos não cumpre a sua missão de deixar as forças do Hezbollah ao norte do rio Litani. Então você veja que, de repente, todos começaram a se movimentar e o homem nem chegou ainda na Casa Branca. Mas é porque todos sabem dos desdobramentos, Paulo. Muita coisa vai mudar, inclusive na América do Sul. Milei já disse que viria aqui aos Estados Unidos conversar com Trump antes da posse. Existem uma série de ações que estão acontecendo no contexto e ao redor da Venezuela. Eu não creio que o Maduro vai durar muito não, viu, Paulo? Ele já deu ali uma declaração meio elogiando a chegada do Trump, mas o Trump não passou o recibo. Já falou que ele não permitirá que Maduro permaneça à frente da Venezuela quando há um presidente eleito legítimo e que irrefutavelmente venceu as eleições em julho. Então, Paulo, muita coisa está mudando, seja no ambiente ali da América Latina, América do Sul, o próprio Brasil já se ressente disso, e nós vamos ver que no Oriente Médio, no leste da Europa e até na China, na relação da China, tende a ser uma relação mais comercial, mais de uma disputa comercial e menos militar, que era como acontecia na época do Donald Trump, Paulo. Com toda certeza. E nesta terça-feira, Gerson, você vai estar conosco ao meio-dia para a gente falar também mais sobre essa questão no Oriente Médio, na Rússia, né? Ou seja, no leste europeu, como é que tudo isso está mudando efetivamente com a chegada de Donald Trump. Só a atmosfera do homem já está mudando tudo, o cheiro dele já está mudando tudo. E mais ainda, vamos além disso, os puxa-saco também. Vai chegar no momento que o Trump não precisa fazer nada. As pessoas já vão entender a intenção de Trump e já vão tomar a iniciativa de fazer apenas por agradá-lo. Então é uma coisa que está chegando. E olha só, Trump foi eleito com discurso forte sobre a imigração ilegal. Nenhum país, obviamente, gosta de ilegais. E Trump anunciou o nome nesta segunda-feira de Tom Homan para supervisionar as fronteiras do país. Na semana passada, o México, que estava deixando a imigração correr frouxa para os Estados Unidos, sem controle nenhum, até em alguns casos incentivando os imigrantes ilegais, anunciou que vai ajudar os americanos agora no combate a essa imigração ilegal. Com o anúncio de Tom Homan, considerado o czar das fronteiras, esse endurecimento será ainda maior, né? Mas o alvo de Trump não é a expulsão dos ilegais, que sempre estiveram no país. Você precisa dos ilegais ali trabalhando nos Estados Unidos, porque senão vai faltar gente para cortar grama, vai faltar gente para trabalhar nas empresas de construção e por aí vai. E ele pretende endurecer para os próximos que quiserem entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Qual é a sua observância, Gerson, dessa situação? Essa leitura que você tem, ela é uma leitura fruto da sua experiência como residente aqui numa época em que nós não tínhamos as fronteiras abertas, como aconteceu nesses últimos 4 anos, em que mais de 10 milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos. Veja que eu vou te dar um dado que é interessante. Os latinos que votavam, e eu vou falar os números, que foram números das exit polls que são feitas depois que as pessoas saem. É como se fosse uma boca de urna reversa, mas as pessoas declaram o voto do que, como elas realmente se manifestaram logo depois da eleição. Essa pesquisa foi feita pela CNN. Olha que interessante. Os homens latinos, quando a Hillary Clinton concorreu em 2016 contra Donald Trump e ela perdeu, 31% a mais de homens, ou seja, os democratas receberam 31 pontos a mais de votos dos homens latinos do que o Donald Trump. Ou seja, mais latinos votaram na Hillary Clinton do que no Donald Trump. Quando ele concorre com o Biden,
em 2020, essa diferença já cai para 23, mas ainda assim o Partido Democrata tem a maior parte dos votos dos homens latinos, da força de trabalho. O que aconteceu agora em 2024, Paulo? 12 pontos a mais para o Trump, ou seja, o Trump virou, e não somente os homens latinos votaram mais no Partido Republicano, como em 12 pontos, ou seja, saiu de 31 a menos para 12 a mais. Foi uma mudança super radical. E por que aconteceu isso? Por causa do mercado de trabalho, Paulo. O exagero dessa entrada de imigrantes fez com que esse exemplo que você falou do landscaping, né, do corte de grama, da jardinagem, que é predominantemente feita por imigrantes, até a limpeza de piscinas, a construção civil, tudo isso foi invadido por uma série de imigrantes ilegais que distorceram o mercado de trabalho. O próprio imigrante que está aqui, latino, trabalhando, percebeu que se ele ganhava $150 a hora, $180, ele não em um dia, ele fazia $150 em um dia, $180 em um dia, começou a fazer 50. Por quê? Por causa da competição ilegal, injusta. E eu vou além. Também nesse grupo entrou muita gente, por exemplo, da Venezuela. As últimas levas foram de traficantes, bandidos, que foram soltos das prisões e estimulada a imigração. E agora, o que acontece aqui em várias metrópoles, Paulo? Já existem gangues armadas dominando setores da cidade. Gangues essas que saíram da Nicarágua, gangues que saíram da Venezuela. Então, a própria população, inclusive as mulheres latinas também, votaram bem menos nos democratas do que nos republicanos desta vez, e a população negra também. Por que a população negra teve a mesma percepção? Porque muitos da população afrodescendente negra aqui nos Estados Unidos, eles estão nos empregos e que agora passaram a disputar com a imigração ilegal. Então, eles que são cidadãos americanos nativos, native, ou seja, aqueles que estão aqui votando perceberam, opa, a minha situação pessoal, familiar, econômica piorou. Então, você veja que esse é um assunto complexo. Quando você fala de realmente deportar, nós já sabemos que no primeiro dia, Donald Trump já determinou que sejam investigados todos os imigrantes ilegais que estão aqui, que cometeram crimes. Esses já serão deportados na primeira leva. Todos aqueles que pairam sobre eles suspeitas de atos terroristas e principalmente aqueles que vieram dos países que são grupos terroristas exportando parte da sua militância para dentro dos Estados Unidos. Então será feito um trabalho muito grande. Como você disse, é uma pauta muito delicada, impopular, principalmente entre as comunidades, até porque você sabe que as comunidades de imigrantes aqui, dentre as comunidades, tem o próprio brasileiro. Nós somos a quarta maior comunidade de imigrantes do país. Então, é óbvio que esse é um assunto delicado, mas, Paulo, eles já estão determinados a dizer o seguinte: quem burlou a legislação, quem mentiu e quem comete crimes, esses serão identificados e convidados a retornar ao seu país. E eu vou te dizer, o México hoje já começou a tomar as medidas para acabar com aquela verdadeira indústria do tráfico. Se você me permitir, daqui a pouquinho eu vou te dar um exemplo do que acontece no Brasil. Eu conheci brasileiros que pagaram $25 mil para os coiotes para virem para cá. Mas essa é uma história que talvez a gente converse mais para frente e eu te dou os detalhes de como é feita essa indústria. Ele já tem atendimento em português, em Minas e até em Rondônia. Você paga metade e a outra metade você paga depois que chega aqui trabalhando. E se não pagar, lá os coiotes, com a parceria dos grupos narcoterroristas brasileiros, vai na casa do parente e diz: se não pagar, você terá sua casa destruída aqui. Então, é muito cruel, é um tráfico humano terrível de drogas, de militantes, isso precisa ser corrigido. Eu tenho certeza que no primeiro dia eles já vão providenciar que o México feche essas fronteiras ou esse local que se transformou em uma verdadeira indústria de tráfico humano, Paulo.
Tem um filme bem interessante que retrata um pouco dessa situação, Gerson, que é Sicário 2. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir. Ele é bem interessante e trata disso. E os caras vão mesmo. Os caras vão mesmo atrás, aí dentro dos Estados Unidos, para resgatar aquilo que eles consideram deles, né? Ou seja, a dívida. Agora eu vou te falar uma outra coisa também. É muito fácil para o Serviço de Imigração pegar quem está ilegal aí dentro, inclusive os criminosos. Porque dentro das próprias comunidades, né, você tem aquelas pessoas que entraram nos Estados Unidos com a esperança do sonho americano, de melhorar de vida e coisa e tal. Quando essa comunidade ou essas pessoas pertencentes às várias comunidades de latinos descobrem que tem alguém trabalhando contra a estabilidade deles, eles mesmos deduram. Falam, olha, para o serviço de imigração, de uma certa forma, né, totalmente sigilosa, de uma certa forma não, de uma maneira sigilosa, vão lá e deduram aqueles caras que estão, né, fazendo besteiras, né, que são criminosos. Tinha, inclusive, dentro da comunidade brasileira, né? Dentro da comunidade brasileira você tem brasileiros que deduram para o FBI os brasileiros ilegais baderneiros, porque aquele que está ilegal, que está lutando, né, por uma melhoria de vida, esse o governo americano, o Serviço de Imigração, sabe muito bem quem é. Aquele cara que está trabalhando justamente aí no landscaping, né, ou seja, os caras estão cortando grama, o cara que está limpando piscina, o cara que está botando um tijolo em cima do outro, todo mundo sabe e todo mundo precisa desse apoio logístico dos imigrantes. E eles estão aí para fazer esse serviço. Agora, quando começa a entrar criminosos, né, pertencentes de gangues, essas coisas, realmente é uma coisa séria que foi ignorada pelo governo Biden, né? Ou seja, segue aquela política da esquerda, né, de valorização dos criminosos. Isso está em todo lugar. Está nos Estados Unidos, está no Brasil, você tem a França abrindo a porta para os imigrantes, né, alguns deles criminosos, né, de origem árabe, ou seja, obviamente que não são todos, né, mas é uma comunidade extremamente grande e faz parte da política de esquerda que vai deteriorando, né, o status quo, o meio de vida daquele que entra com boas intenções, com vontade de crescer, de trabalhar, de construir, de contribuir. Então, realmente, isso é complicado e o governo Trump vai resolver isso novamente. E é o que o povo americano quer. Foi demonstrado, você vê que o mapa todinho vermelho, né? Então, é isso que acontece. Gerson, você quer fazer uma consideração? Faz aí, porque não vamos encerrar. Só falando, reiterando que o problema é o exagero, né, Paulo? Você veja que em São Paulo, por exemplo, nós temos uma comunidade de imigrantes ilegais gigantesca da Bolívia que trabalha e são explorados pelos próprios bolivianos na indústria têxtil ali em São Paulo. Quem não sabe do que acontece da imigração vinda de vários outros países, hoje no Brasil nós temos venezuelanos em Porto Alegre, tivemos ondas de haitianos aí entrando no Brasil pelo Acre, veja só. Por que acontece isso e é, de certa forma, compreensível? Porque todos querem se deslocar para países mais desenvolvidos. O problema, Paulo, foi o exagero. E esse exagero não foi fruto pela condescendência ou pelo pensamento humanitário do Partido Democrata. Não. Há uma ala radical que entende que os países têm que ser implodidos culturalmente com uma imigração descontrolada. Isso está acontecendo na Europa, há uma grande tensão na Europa com esse assunto, e aqui nos Estados Unidos, que era um local tido como seguro, por quê? Porque só tem duas fronteiras, uma com o Canadá, super segura, e a outra com o México. É diferente do Brasil, que tem fronteira com 10 países diferentes. Aqui é muito fácil, no entanto, os democratas eles transformaram a fronteira com o México em realmente uma fronteira aberta. E mais do que isso, já se sabe que os organismos do Departamento de Estado, USAID e outros organismos financiavam essa imigração ilegal entrando pelo México. Por quê? Porque para eles o Estado, ou seja, a ideia do Estado-nação, deve ser erodida e o mundo todo deve passar por um governo mundial centralizado, em que os países não tenham esse tipo de soberania.
Então isso é um programa, é uma ideologia que foi levada às últimas consequências pelo Partido Democrata e agora o pêndulo, né, Paulo? Ele tende ao equilíbrio e se deslocar para o senso comum. É isso aí. Gerson, parabéns aí pelo Dia dos Veteranos. Chegamos ao final do nosso tempo e muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Lembrando que nós estamos juntos novamente nesta terça-feira, meio-dia, hein? Vamos sim, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. E nós ficamos hoje por aqui. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Isso nos ajuda muito, assim como se inscrever no canal também. Por favor, se inscreva. Um forte abraço, muito obrigado por tudo e até amanhã. Tchau.